esse buquê é a sensação do momento. Temos aí tapetes, bolsas e eu fiz a versão dele em porta-copos. Olha, ou porta-xícara, né? Olha que ideia mais fofa, mais graciosa. E eu trouxe um diferencial nesse modelo. As rosinhas são todas feitas de uma única vez, sem precisar ficar arrematando e começando uma nova rosa. Pelo menos todos os vídeos que eu vi, era dessa forma que era feito. Tinha que fazer rosa por rosa, ir arrematando e começando uma nova. Esse modelo aqui que eu fiz, não é necessário ficar arrematando. Até eu tinha feito um outro, que foi o meu protótipo, que esse aqui, sim, eu coloquei depois as rosinhas depois aqui. Até ele tá meio abalaudinho aqui, né? Porque é um protótipo. Esse aqui ficou muito mais bonito. Até a cor, né? Das rosinhas também. Mas esse aqui as rosinhas foram costuradas uma a uma, tá? E aqui não, as rosinhas já foram feitas diretamente aqui. Então, economiza tempo, economiza trabalho nosso, certo? Então, para fazer o nosso porta-copos, o que a gente vai usar? Eu escolhi aqui um fio que é um barbante, mas é um barbante fino. Só que ele está sem o rótulo, então eu não sei a marca. Então eu vou ficar devendo a marca desse barbante aqui. Mas dá pra fazer com qualquer outro, né? Então, qualquer barbante ou linha de algodão também que você tenha em casa. Eu vou usar aqui esse barbante. Vou usar as linhas Charme pra fazer tanto aqui a parte verdinha, que são as folhinhas, como as rosinhas, tá? Esse barbante é um barbante fino e até eu achei que o rótulo dele tava aqui dentro. Geralmente quando vem assim, eu guardo o rótulo aqui dentro, mas não tá só o saquinho e não tá o rótulo. Então eu não sei de onde ele é. Não tem nenhuma etiqueta, não tem nada, tá? E vou usar uma agulha de 3 milímetros. Deixa eu pegar aqui a minha agulha. Então a gente vai começar pelo meinho aqui do nosso porta-copos, né? Então, a gente vai fazer primeiro aqui toda a parte branquinha, que eu escolhi aqui. Depois, a gente vem fazendo a parte verde e, por último, as rosinhas, certo? Então, vamos começar aqui pelo centro dela. Vou soltar aqui bastante linha, deixar ela aqui de ladinho. Então, a gente vai começar fazendo o anel mágico. Então, o anel mágico. Vou subir aqui 3 correntinhas. Eu já vou contar esse primeiro aqui como uma correntinha, tá? E agora, dentro aqui do anel mágico, nós vamos colocar 15 pontos altos, tá? Então, contando com essas 3 correntinhas de subida, a gente vai ter um total de 16 pontos altos dentro do anel mágico, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus pontos e venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira. Vou fechar a carreira com ponto baixíssimo, colocando na terceira correntinha aqui. Vou fazer 3 correntinhas de subida. Junto aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos, sem pular nenhum ponto aqui, tá? Mais 2 correntinhas e 2 pontos altos. E a carreira, então, vai ser inteirinha assim, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Então, vou concluir aqui a minha carreira e já venho dar continuidade. Cheguei aqui ao final da carreira, vou fechar aqui na terceira correntinha, que eu não gosto desse fio aqui, ó, até a hora que ele dá a torção dele não é muito grande, e aí ele começa a desfiar, ó. Uma raiva quando isso acontece, que aí, ó, ele não puxa direito, agora foi. Então, agora, 3 correntinhas para subir. E agora, a gente vai fazer um aumento no primeiro ponto e no último ponto. Então, aqui eu vou fazer um juntinho com a correntinha, e no próximo ponto eu vou fazer mais 2 pontos também. Vou fazer uma única correntinha nesse aqui no de base, um aumento no início, né, no primeiro ponto, e um aumento no segundo ponto. Uma correntinha de base, e aí vamos seguir assim por todo a nossa carreira. Então, fazendo um ponto alto duplo no primeiro ponto e no segundo ponto. Então, a gente vai ficar com 4 pontos em cada um desses bloquinhos, tá? Então, vou concluir aqui e já venho dar continuidade. Cheguei aqui ao final da carreira, fechei com o ponto baixíssimo. E aí, o que você precisa tomar cuidado aqui na carreira? Dependendo da tensão do seu ponto, pode ser que ele comece a ficar assim côncavo, né? Se for um ponto muito apertado. Então, se for um ponto muito apertado, ao invés de só uma correntinha aqui, coloca 2 correntinhas, tá? Então, a gente vai guiando também o nosso ponto pra ele ficar certinho. Pra mim, como eu tô usando uma agulha 3 milímetros, eu podia usar até uma agulha mais fina aqui,
Mas como eu tô usando agulha de 3 milímetros aqui, que já é um pouquinho maior, e meu ponto não tem uma tensão tão forte, então o meu tá retinho, ó, ele não tá ficando nada torto, tá? Vou subir 3 correntinhas. Opa, ó, o fio enroscando aqui de novo, mas tá certo. Então, 3 correntinhas. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Pegar a argolinha aqui certinho. E agora, a gente vai colocar um aumento no último ponto. Então, aqui é meu último ponto, né, que seria o quarto ponto. Eu vou colocar um aumento aqui. Vou fazer uma correntinha e vou seguir assim por toda a carreira, fazendo um aumento no meu último ponto. E aí, a mesma coisa, veja como fica seu ponto. Se for necessário, faz com 2 correntinhas a separação, tá? Então, pro meu ponto aqui, tá dando certo fazer só com uma correntinha, tá? Mas se eu ver também que começa a fechar, eu coloco 2 correntinhas, tá? Mas aí eu volto a carreira pro início e começo desde o início com as 2 correntinhas, senão vai dar diferença na carreira, né? Vai ficar um buraquinho um pouquinho maior que o outro, tá? Então, vou concluir aqui a minha carreira e já venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira, já fechei ela. Agora, mesma coisa, vou subir 3 correntinhas e vou fazendo aqui meu bloquinho de pontos, fazendo um aumento no último ponto. Então, aqui no meu último ponto, eu faço um aumento. Nessa carreira aqui, eu vou colocar 2 correntinhas, porque eu reparei que se eu colocar uma só, ele vai começar a fechar, tá? Tá bem justinho. Então, eu acho que se eu fizer só uma correntinha, ele vai começar a ficar côncavo, tá? Então, eu vou colocar 2 correntinhas aqui. Mas é aquilo, tem que analisar o ponto, o fio que a gente tá usando, a tensão que a gente tá fazendo sobre o ponto, então, tá? Então, tudo isso a gente tem que analisar na hora que a gente vai fazer essas peças redondas, tá? Pode variar isso. Então, a gente fala uma quantidade de pontos, de correntinhas aqui, e dependendo da agulha, do fio, da sua tensão de pontos, isso acaba variando, tá? Então, tem que testar. Então, aqui, vou fazendo bloquinhos, aqui tá ficando com 1, 2, deixa eu ver quantos pontos tá ficando aqui esse bloquinho. 3, 4, tá ficando com 6 pontos em cada bloquinho, tá? Então, eu tô fazendo 6 pontos e 2 correntinhas de separação dos bloquinhos. Então, o aumento eu tô deixando sempre no último ponto de cada um desses bloquinhos, tá? Tanto faz deixar no último ou no primeiro. O importante é lembrar de fazer sempre um aumento em cada um desses bloquinhos, tá bom? Então, vou concluir aqui a minha carreira e já venho dar continuidade. Cheguei aqui no final da minha carreira, já fechei ali e vou arrematar isso daqui, tá? Agora, a gente vai trabalhar com o fio verde. Então, foram 5 carreiras aqui para esse tamanho, certo? Deixa eu medir aqui quanto que ficou. Deixa eu pegar aqui a minha fita, deixa eu achar ela. Então, ele ficou aqui, até agora ele tá com 11 centímetros, tá? Para fazer um suplá, é só ir aumentando. Aí, se for um suplá de café, geralmente de 25 a 27 centímetros. Um suplá de almoço, né? O almoço e jantar, ele geralmente é de 35 a 37 centímetros, até 40, alguns tamanhos. E aí, se for fazer um trilho, uma toalha de mesa, um tapete, aí é só medindo o tamanho que quer e só seguindo essa linha aqui, de sempre aumentando os pontinhos. E aí, aqui, quando a gente começa a crescer, para não ficar fazendo, não aumentando só nas correntinhas, a gente pode, ao invés de fazer só um aumento aqui no último ponto, a gente pode fazer um aumento no primeiro e no último ponto, porque aí ele vai crescendo de uma forma melhor, e aí a gente vai continuando colocando só uma ou duas correntinhas, tá? Geralmente a gente coloca 2 correntinhas, certo? Então, bora lá aqui pro próximo passo. Essa linha aqui, eu vou fazer aquele falso ponto, então eu tô com a linha aqui. Então, ela tá saindo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar ela aqui, ó. Passo minha agulha aqui por baixo desse próximo ponto. Puxo ela lá pra trás. E aí, a agulha aqui, ó, onde ela tá saindo. Ela tá saindo desse pontinho aqui, ó. E aí, eu puxo na agulha pra lá. Então, formou aqui o falso pontinho. Eu vou deixar ela aqui pra trás. Depois, eu arremato todo mundo junto, tá? Então, agora eu vou trabalhar com a minha linha verde. Eu tô trabalhando aqui com a linha Charme, é até uma linha mais fina do que essa daqui. É pouca coisa, mas é.
como eu não tô com o rótulo daquela, eu não sei nem qual é o tex dela, tá? Então, eu vou trabalhar com a Charme aqui, mas de uma forma da Charme também bem soltinha, pra ela não repuxar, tá? Então, eu vou vir com a minha Charme aqui. Eu vou começar no mesmo lugar que eu comecei aqui, tá? Então, eu vou introduzir a minha agulha bem aqui. Vou deixar um fiozinho aqui pra depois fazer o arremate. E eu venho aqui já subindo as 3 correntinhas. Faço uma laçada, vou fazer um ponto alto aqui junto com esse ponto. Ah, desculpa. 3 não, são 5 correntinhas aqui, tá? Então, ao invés de subir 3, sobe 5 correntinhas. Coloca um ponto alto aqui junto, tá? Aí, agora, eu vou pular 1, 2, no terceiro, um ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto juntinho aqui, né? Então, venho aqui, 1, 2, o terceiro é aqui, ó. Aí, aqui, tá vendo que vai repuxar, então, eu não vou colocar aqui. Eu vou colocar bem nessa correntinha aqui, ó. Senão ele vai ficar repuxando demais. Como esse fio é fino, ele vai repuxar muito. Então, vou contar aqui 1, 2, no terceiro, vou colocar aqui. Então, a gente vai fazendo esses conjuntinhos de... opa, fiz errado aqui, ó. Já fiz errado. Bom que eu já errei, que vocês veem aqui. Então, para separar os conjuntinhos, não tem correntinha. Então, aqui, ponto alto. A gente vai colocar correntinhas para separar os pontos altos, mas eles ficam aqui na mesma base, tá? 1, 2, daqui no último. Então, aqui, 2 correntinhas e aí, ponto alto. Vou fazer mais uma vez aqui. Então, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 2 correntinhas e outro ponto alto juntinho aqui. Tá? Vou mostrar como tá ficando aqui. Tá? Então, começamos com 5 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar que saiu a correntinha. Aí, pula 2 pontos de base, no terceiro, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto. Pula 2 pontos de base, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. E aí, vamos fazendo isso até o final, tá? Então, eu vou concluir aqui a minha carreira e já venho dar continuidade. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fechei com o ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, dentro de cada um desses, a gente vai fazer o quê? Ó, vou começar com um ponto baixíssimo, vou fazer 3 correntinhas. Dentro desse mesmo espacinho, um ponto baixíssimo, fecho aqui, mais 3 correntinhas. E dentro dele, mais um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. E aí, subo 3 correntinhas. Venho aqui, um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. Fecho no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Então, dentro de cada Vzinho desse que formou aqui na base, a gente vai colocar essas correntinhas aqui com ponto baixíssimo, que forma como se fosse a folhinha da nossa rosinha, tá? Então... lá no próximo Vzinho que formou. Ponto baixíssimo, 3 correntinhas. Vou e fecho as correntinhas com ponto baixíssimo. 3 correntinhas, fecho com ponto baixíssimo, tá? Então, vamos fazer isso por toda a nossa volta. Cheguei aqui ao final da minha carreira. E aí, aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra arrematar aqui. Então, vou fazer um pontinho baixíssimo aqui, só pra poder arrematar. Pra gente arrematar aqui depois, tá? Então, tá assim, deixa eu medir aqui quanto tá por enquanto. O que eu reparei aqui fazendo o meu. Caso precise, entre cada joguinho desse, coloca uma correntinha, tá? Dependendo do seu ponto, às vezes é necessário, tá? Mas aí também vai sentindo. Ó, então agora aqui, de pontinha a pontinha, ela tá com 13 centímetros. Quase 13, tá? Não, quase... já tá com 13. 13,5. Só pra você ter uma ideia de tamanho, porque dependendo da linha que você vai usar, né, do fio, então pode dar variedade vai dar variedade de tamanho, certo? Então, agora, as rosinhas, como que a gente vai fazer? Pra fazer a rosinha, eu peguei um rosa aqui bem chamativo, né, um rosa pink. Mas aí você pode fazer também de qualquer cor que você queira fazer. Acho que com vermelho vai ficar também bem bonito. É que eu não tinha um vermelho aqui da Charme pra usar. Não, eu achei que ele não ia dar pra fazer tudo, por isso que eu não usei,
tá? Então, vamos lá, pegar do início aqui, aqui é o início, tá? O que eu vou fazer? A gente vai colocar a agulha aqui, ó, bem na base desse ponto aqui, ó, e vai puxar ela aqui. Venho aqui com o meu fio, puxo aqui, dou o nó. E aí, eu vou subir 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou pular 3 pontos. No quarto ponto, eu vou começar a fazer aqui a minha rosinha. Então, eu vou colocar dentro de cada correntinha de base 3 pontos altos, juntinhos aqui. Porque isso faz com que ela enrole, né? Então, eu fiz 3 aqui no primeiro, no próximo a mesma coisa, mais 3 pontos altos. E assim a gente vai seguindo até lá o final da base dela, fazendo os 3 pontos altos dentro de cada correntinha de base. Percebe que ele já vai dando a enroladinha aqui, tá? Aqui se não virou a correntinha, não virou. Então, 1, 2 e 3. Aqui, para fazer essa rosinha, é melhor usar ou o ponto meio alto ou ponto alto, tá? Eu acho que fica mais bonitinha. Com o ponto baixo, não vai dar esse efeito de pétala que a gente quer. Pelo menos eu acho que não fica tão legal, tá? É uma peça pequenininha, então às vezes dá uma enroscadinha mesmo assim, tá? Só ir com calma. Então, 3 pontos altos. Estamos chegando aqui no último ponto da base. 3 pontos altos aqui dentro também. Esse é o segundo e o terceiro. Então, veja que ela já vai enrolando, ela já vai dando o formato da rosinha, tá? A gente vai pegar essa linha aqui, vou puxar, vou vir de novo aqui onde eu entrei com a linha, ó, bem no mesmo lugarzinho, e vou fazer um ponto baixíssimo. Tá puxando a linha do início aqui, deixa eu tirar ela aqui, puxar só que a gente tá trabalhando. Então, um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer 4 correntinhas, 2, 3 e 4, e vou lá pra base do próximo ponto. Um ponto baixíssimo. E vou fazer a mesma coisa, 9 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí, pula 3 correntinhas, no quarto a gente começa a fazer a nossa rosinha. Então, 3 pontos altos dentro de cada ponto de base, tá? Então, eu vou fazer ela aqui, porque isso não vai mudar, e volto só pra mostrar de novo como que faz a fixação dela aqui na base do ponto. Cheguei, então, aqui ao final da minha segunda rosinha. Então, vamos lá na base dela, onde a gente começou. Vou colocar aqui, ó. Bem onde a gente começou, puxo o fio, faço um ponto baixíssimo. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vou lá no próximo conjuntinho, ó, bem onde tá aqueles pontos altos que eu fiz. Faço um ponto baixíssimo e começo a subir de novo. Puxou um pontinho aqui. As correntinhas, tá? As 9 correntinhas para fazer a nossa rosinha. E aí, é só a gente ir ajeitando elas aqui, que elas vai ficando assim, bem certinho. E essas correntinhas que a gente faz aqui, elas quase não aparecem, tá? Aqui, o que a gente pode fazer? Elas estão soltinhas assim. O que a gente pode fazer depois é colocar um pinguinho de cola aqui, pra ela ficar bem certinha aqui, tá? Ou, se quiser, um pontinho aqui por trás. Eu vou colocar um pontinho de cola, tá? Em cada uma delas, certo? Tá? Então, eu vou fazer todas as minhas aqui e já venho mostrar como a gente faz os arremates, certo? Então, se ficou alguma dúvida aqui, volta o vídeo. Se achar que eu tô falando muito rápido, no YouTube, lá na engrenagem, a gente consegue diminuir também a velocidade do vídeo. Então, faz com calma pra não se perder, tá? Eu vou fazer mais um pouquinho aqui e aí já volto, então, pra finalizar com vocês. Então, eu cheguei aqui ao final da minha última rosinha. Vou prender lá na base. Eu vinha fazendo em todas. Ponto baixíssimo. 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4, e vou finalizar aqui aonde eu comecei. Então, eu vou vir aqui, para não ficar saindo, vou fazer aqui, ó,
bem aqui na base do meu ponto, tá? E aí, corto a minha linha aqui pra finalizar. Cortei aqui, então eu vou levar esse ponto lá pra trás, junto com o outro, tá? Então, puxo ele aqui pra trás. E aí, aqui, eu vou dar um nozinho nele aqui, eles ficarem bem presos. E agora, a gente vai usar a nossa agulha de tapeceiro pra fazer todos os arremates, certo? Então, deixa eu pegar aqui a minha agulha. Então, com a minha agulha de tapeceiro, a gente vai esconder esses fiozinhos aqui. Vou passar por baixo de alguns pontos aqui do trabalho. Como tá com o nozinho ali, ele não vai escapar, tá? Se quiser também, pode até passar uma colinha, tá? É o que a cola que geralmente eu uso vai ser... Eu gosto muito da cola de tecido quando a linha é 100% algodão. E essas duas que eu tô usando aqui são, né? Essa aqui do branquinho não é, ela é um fio misto. Mas a Charme é um fio 100% algodão. Então, essa cola de tecido cola, né? Porque ela cola algodão, então cola bem ela, tá? Então, esse aqui tá ok. Agora, o verdinho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó, vou separar meu fio em dois aqui. Então, puxo aqui. E aí, eu vou usar uma agulha mais fininha, de crochê mesmo, só pra passar aqui esse que ficou mais fininho. Vou vir aqui, ó, por baixo aqui desses pontos aqui. Pego um ponto aqui e passo esse daqui. E aí, eu venho aqui, os dois, dou um nozinho e agora escondo eles. Passo aqui na minha agulha de tapeceiro. E vamos esconder esses fios. Aqui que eu vou fazer, ó, eu vou subir pra cá e vou colocar eles aqui dentro, ó. Que aí aqui é um lugar que dá pra esconder bem. Ó, escondidinho. Então, o rosa e o verde estão escondidos. Vou fazer a mesma coisa aqui com o branco. Vou dividir ele. Como esse fio divide fácil? A torção dele é muito fraquinha. Vou puxar esse branco aqui. Venho aqui. Puxo essa metade pra cá. Opa. Então, isso é bom fazer com uma agulha um pouquinho mais fina, tá? Ou mesmo com a agulha de tapeceiro também. Pronto. E vou fazer a mesma coisa. Vou dar nozinho aqui. E aí, eu escondo o fio. Porque assim, a gente tem certeza que não vai soltar esses pontos. Como é uma peça que a gente vai usar e lavar bastante, né? Porque porta-copos sempre cai alguma coisa, tá sempre sujando, né? Então, é uma peça que a gente costuma lavar bastante, né? Esse do anel mágico, eu só vou passar ele por dentro de mais alguns pontos aqui, tá? Ele não tem perigo de soltar, não. Se quiser fazer a mesma coisa do nozinho também, pode fazer, mas eu só vou passar ele aqui por dentro de alguns pontos pra ele ficar mais firmezinho lá dentro. Agora é só cortar todo mundo aqui na base. Então, o rosinha aqui não tem jeito, tá? Ele vai aparecer um pouquinho mesmo, mas desse lado aqui não vai. Ah, ficou mais um aqui verde, ó. Eu tinha esquecido dele. Então, peraí. Vou vir aqui pra trás com ele também. Vou fazer a mesma coisa. Vou dividir ele em dois. Tem o verde do início e do final, né? Claro que tem dois verdes. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dividir eles aqui em duas partes. Eles dão uma enroladinha, né? Porque eles são torcidos. Então, é normal dar essa enroladinha. Então, soltei aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Com a minha agulha mais fininha, eu vou passar ele aqui dentro. Pra eu poder dar o nozinho aqui. E veja que esse nozinho, ele fica bem discretinho. Quase não... Praticamente não dá pra ver, né? Só você ficar procurando muito pra achar onde tá os nós. Ao contrário, não dá pra achar, não. Passou aqui e arrematou. Então, ficou assim. Aí, agora é só ir ajeitando as rosinhas, né? Direitinho. Essa aqui, eu falei que eu vou passar cola, mas eu ainda não passei, tá? Então, por isso que elas estão assim, mais levantadinhas. Então, é só ajeitando cada uma delas. E ficou assim o nosso porta-copos.
Então, deixa eu pegar aqui uma xícara. Aqui a câmera tá por cima, né? Mas, ó, dá certinho a xícara, uma xícara grande, tá? E aí, pra fazer o buquezinho, pega ele aqui e enrola, vai enrolando, e aí vai ajeitando as rosinhas pra cima, né? E aí pode até colocar um lacinho aqui, pra ele ficar no modelo. É que essa xícara aqui, a boca dela é bem grande. Se for uma xícara menor, cabe até aqui. Coube aqui também, ó. Certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de deixar seu like, se inscrever no canal e deixa um comentário aqui embaixo. Compartilha com uma amiga. Isso ajuda o canal a crescer e eu trazer cada vez mais tutoriais pra você, certo? Então, até o próximo vídeo. Beijo!